Pessoal, Lolita, do Vladimir Nabokov. Fiquei um tempo sem postar aqui nada no canal, tempão. Estou me dedicando a ler os livros clássicos. Achei que estava lendo muita fantasia, né? Então é o que eu sempre digo, tem que mesclar, né? Doce e salgado. E me impressionou muito, tá? Este livro. O que acontece? Lolita, já tentei ler antes. Eu tenho que admitir que os meus próprios preconceitos, né, atrapalharam em termos da leitura. Aí eu tive que amadurecer como leitor para reconhecer os méritos nessa obra e tentar ser realmente imparcial. E eu só dei essa nova chance quando eu assisti Capitão Fantástico. É um filme ótimo, tá? Por sinal. E o que acontece? Um personagem lá, ele tá apresentando, fala sobre a filha, até aborda sobre Maus, de uma forma muito sutil, tá? A menina lá lendo. E o que acontece? Ela defende Lolita, que é uma história sobre amor. E eu falei, nossa, tá, mas acho que essa aqui é a sacada. Porque você tem que realmente olhar o que esse livro aqui contém. E nessa leitura, é um romance, também é uma tragédia, talvez mais tragédia que romance ou a mesma coisa. Nós também temos um humor, é sutil até, tá? Mas não é aquele... De forma alguma seria uma comédia, é aquele humor mesmo, um pouco... Você fala, humor negro? Um pouquinho só, tá? Mas há um humor no personagem principal que ele está em todo o livro. E que mais também? Também temos uma descoberta. Você pode ter, ele chega a uma parte que é um livro sobre... É um livro sobre a América, sobre os Estados Unidos. Entendeu? Sobre os norte-americanos. Você faz aquela viagem, ele vai denotando, e assim como vários outros livros, que o próprio Deus dos Americanos, o In the Road. Então, nós temos uma força de livros clássicos para apresentar. Mas o que se trata em termos de Lolita? Pedofilia? Sim, mas não somente isso. Ele podia escrever esse livro aqui de uma outra forma. E o Vladimir, ele foi muito feliz, tá? Muito feliz. Em termos de confecção, em termos da obra, todas as páginas são muito bem escritas. É um livro inteiramente assim, porque ele é muito culto. Ele é um autor russo. Aqui, ó. Sinceramente, você vê esse cara aqui na rua, ele não tem uma cara de pedófilo? Ai. Isso aqui é o autor, né? Mas ele já vai feliz na apresentação. E até o meio que ele escolhe, porque essa história é só de um ponto de vista de um único narrador. E você vê esse recurso literário, Machado de Assis fez isso em Dom Casmurro, que mostra que esse narrador ele não é confiável. Você tem que ter realmente uma triangulação para você descobrir em termos a verdade. Você tem um ponto de vista de um ponto de vista de outro, e assim você tem um terceiro ponto de vista que mais se assemelha ao que acontece. Aí você junta os três e você fez o mínimo para conseguir uma base. Agora imagine só uma só pessoa narrando, por mais que o personagem ele está almejando ser sincero, mas ele tem algumas coisas que ele diz do tipo, ela realmente gostava de mim, ela ficava fascinada. E você não sabe, ela era volátil, e você nem sabe se isso realmente ocorreu. Sabe que tem-se um drama, tem partes pesadas. Se você olhar, temos o contexto, é um homem que está se aproveitando sexualmente de uma menina de 12 anos. Então nós temos não apenas uma pedofilia, como nós temos um incesto também. O que aconteceu? A Lolita, Dolores, Dolly, e esse nome não é nem o verdadeiro dela, foi escolhido pelo
por esse padrasto para preservá-la, mas acabou ficando imortalmente conhecido por Lolita. Essa é uma discussão até que eu apresentei para o meu amigo, olha só. Eu falei, olha, Lolita é um livro ótimo. Não está entre os meus livros favoritos, tá? Mas é um dos melhores livros que eu já vi a forma em termos de escrever. Aqui, de novo, eu faço uma comparação ao Machado de Assis, que esquece um pouco o roteiro, apesar que o roteiro aqui é muito bom, tá? Mas algo que tem mais destaque ainda é a estética. A estética dele é muito boa. A mesma coisa o que acontece com o nosso Machado. Por que o pessoal, sei lá, 9 entre 10 fala que o Machado de Assis é o melhor escritor brasileiro? Porque a estética dele é uma coisa assim muito... É muito excepcional. Então, e a mesma coisa que você tem aqui com o Vladimir. E outra coisa que me surpreendeu foi a questão da linguagem moderna. É um livro que foi publicado em 55, então nós temos aí pelo menos 50 anos, mas é um livro muito atual. Você vai utilizando os recursos literários na questão do ritmo, na composição de faltar algumas coisas em termos de nome, a oscilação, parar frases no meio, e até mesmo o final, e mesclar esses estilos que acontece. Existem alguns assim palavrões, mas essa aqui também é um outro ponto positivo, porque você pega uma história muito vulgar e você escreve com uma delicadeza e uma forma onírica muito especial. Mais uma vez, um ponto positivo para o autor. E se o livro é impecável, um dos melhores, não se pode dizer a mesma coisa nas suas adaptações dos filmes. Nenhum deles conseguiu realmente pegar toda a essência de Lolita. Um vai para uma tragicomédia e ao mesmo tempo se mergulha nisso, e o outro vai num sonho onírico e não tiveram a coragem e a abordagem, por mais que tiveram diretores ou atores realmente bons, mas não conseguiu ser bem adaptado, e talvez não tenha que ser. Ele já é um livro clássico, e eu ouso dizer, apesar do tema, ou justamente por tema, que é um dos melhores livros da humanidade. Gente, isso é um título pesado, você dar isso para um livro. Mas eu posso dizer que sim, porque é um tabu. Por que eu falo isso? Apesar de ser esse livro de 55, em 2050 e em 2100 ainda vai continuar sendo um tabu. Ainda vai se debater sobre Lolita. A utilização que você tem aqui é desde a psicanálise até mesmo a forma jurídica. E a estética em termos do romance, como que você aproveita? Porque um livro, um autor, ele teria que almejar fazer uma obra assim. É claro que não podemos colocar todos os livros de uma mesma forma, porque isso estraga. Se todo mundo pensa igual, faz igual, isso acaba com a multifaceta cultural que existe na humanidade. Mas na questão da composição de cada página ser bem escrita, a ousadia, pensar muito bem sobre a personagens, os dramas. O que acontece? Ele coloca um personagem, o duplo, o Humbert, ele faz ele mesmo admite pela aparência que ele é muito bem apessoado. Então nós colocamos um pedófilo que você fala, ele vai para essa opção sexual justamente por ele não ter opções. Não. As mulheres ele tem a aparência de um ator, mas ele é altamente frustrado. Aí volta pelo passado da composição do personagem. Ele amava uma menina, quando ele tinha lá por seus 12, 13 anos também, e ficava estimulado sexualmente e nunca conseguiu concluir de fato porque ela morreu. Ou seja, nós temos uma musa fantasma, uma figura feminina idílica, que ele vive procurando esse fantasma em outras coisas e encontra essa reencarnação na Dolores. Junta uma outra composição. Ele também é um louco. Ele vai em manicômio, ele se interna 2 vezes antes,
E todo momento, ele mesmo ele amando e esse amor se desfacelando e tudo mais, ele até mesmo xinga o leitor, que chama de idiota, que ele é um pedófilo. Em nenhum momento ele fala que ele está curado. Ele continua sendo, ele escreve, vai na origem, ele busca uma justificativa, mas ao mesmo tempo ele é o que é. Que mais? Há um drama da mãe da Dolly. Você fica realmente... Nossa, o quanto que essa mulher ela sofreu. Seu fantasma tá ali. O que aconteceu? O personagem principal... Eu acho que o personagem principal seria a Lolita, né? Mais do que isso. Mas vamos colocar assim. O personagem narrador, ele acaba indo parar em termos numa casa. E nessa casa, ele odeia, só que ele resolve ficar porque ele viu Ele reencontrou a sua musa, no caso a Lolita, a menina de 12 anos, e quem justamente é a dona da casa é a mãe dela, e automaticamente essa mulher, que é viúva, ela se fascina por este homem, e ele se fascinou pela filha. Então, como disse antes, nós vamos ter aqui não apenas uma pedofilia, como vamos ter um incesto. Ele planeja até mesmo matá-la, só que ele não tem coragem para isso. E nós temos, assim, um acidente, porque aí vem os spoilers, tá, gente? Eu vou chegar na parte dos spoilers, até na parte da leitura. Ela acaba morrendo atropelada e ele acaba adotando. E durante 2 anos ele a estupra. Ele faz sexo com a Lolita, por mais que ela já tenha sido iniciada sexualmente, mas pelo menos umas 2 vezes por dia. Você sabe que o corpo de um homem, ainda mais com uma menina de 12 anos, não é compatível. Então já é um sexo bruto pela disformidade corpórea. E também nós temos uma disformidade mental. Teve uma vez, isso é pesado, e eu falei, nossa, como é que esse livro faz isso assim, isso é um horror, tá? Acho que não é nem um... É um horror mesmo. E você fica... Ele a vê com olhos vidrados, fantasmas, mas mesmo... Ele sabe disso, mas mesmo assim ele ignora. Todo momento você fala, é uma história de amor, mas ao mesmo tempo tu quer esganar esse cara. E um livro que causa essa repulsa e ao mesmo tempo essa discussão é um livro muito forte, tá? Esse tabu toda hora, ele é remetido ao leitor, ele é apresentado e você, quando você se esquece, o autor ele te puxa pelo pé e relembra, olha, você está sendo afogado. Isso aqui é água. Você pode até mesmo gostar do sabor, mas você vai morrer. E vai morrer com requintes de crueldade. E sim, é um livro cruel. Mas muito bem escrito, tá? Acho que dá pra fazer até... Eu separei um trechinho ali, mas acho que dá pra fazer até um teste, assim, ó. Quero pegar qual que é, ó? Um rapaz magro e muito branco, de mais ou menos 1,80 m, com um pomo de Adão muito móvel, os olhos pregados em lô, e em sua barriga exposta de um castanho alaranjado, que beijei 5 minutos mais tarde. Meu rapaz, inverno no deserto, fonte nas encostas, amendoeiras em flor, Reno, uma desolada cidade nevada, com uma vida noturna apregoada, como cosmopolita e madura. Um vinhedo na Califórnia, com uma igreja construída de forma de um tonel de vinho. O Vale da Morte, o Castelo de Scott, obra de arte colecionadas por um certo... Ou seja, olha a forma como ele colocou. E a questão em termos da estética. Aqui é um pensamento corrente. Ele vai narrando os nomes por onde ele está passando. Isso é muito bom, não precisa ficar explicando. Isso é só um trechinho, tá? É um livro que eu acho que vale a pena ler. Mas espere, assim, tentar ler como de forma imparcial, tá? Eu acho que se assim como eu tive esse defeito, outros podem ter, tá? E o que acontece? Que bom que Lolita, eu vou fazer aqui uma metáfora, entendeu? E até fazer um pouco da Dolores, porque ela também é uma tenista.
E Lolita, que bom que ele já vem vestido como um clássico, você já vê como se fosse um texto profissional, porque o tema, a aparência é muito feia. Imagine alguém chegar para jogar tênis com você, com o Roger Federer, e você vê o cara desdentado, os cabelos desgrenhados e caindo, as unhas, como se fosse realmente um pedinte de rua, porque o tema é feio, entende? Te causa repulsa, mas a forma como ele joga é muito belo. É essa a comparação que eu faço. Imagine um mendigo indo jogar com o Roger Federer, vestido com uma roupa profissional, e ele joga belíssimamente. E você que aprecia essa arte, tanto de leitura, você fica, nossa, isso é belo, apesar de grotesco. E essas coisas são juntas e mescladas. Mais uma vez o contraponto. Aí tem o quê? Tem uma questão assim da comédia, que eu separei em termos do trecho. Aí temos o grande spoiler, quando acontece um assassinato. E um assassinato de tal forma assim, atrapalhada, que é pra ser engraçado. Tem outros temas também. O que acontece? Ele pega essa Dolores, a filha dele, a Lolita, ou posso dizer nossa Lolita, porque acaba sendo de todos nós, né? E ele passeia pelos Estados Unidos e vai fazendo as vontades dela. Ela também já tinha sido iniciada sexualmente, não era tão inocente. Uma coisa é você ser uma... Tem a questão em termos de Romeu e Julieta, né? Até mesmo em termos de crimes, em termos sexual. Mas outra coisa é você envolver um adulto. As brincadeiras que ela fazia, ou até mesmo as graciosidades, por assim dizer, uma ela com outra, já era errado você iniciar tão cedo. Agora imagine você colocar um homem adulto na jogada. Tanto quando ela o estimula, né? Fazendo... realmente, utilizando lá os pulsos, ele fica quieto, dá uma de inocente, como um pedófilo faria. Então o Vladimir, ele consegue assim entrar muito bem na mente. Ele sabe, o personagem sabe responder aquela questão, né? Um louco, ele sabe que ele é louco? Sim, ele sabe. Ou nem sempre, não sei, temos assim a resposta. Mas um louco, ele sabe totalmente até que grau vai a loucura dele. Aqui o Vladimir responde essas perguntas. O personagem, ele também tem um arrependimento pelo que fez. Mas... E não é nem um arrependimento cínico, é um arrependimento mais inevitável. Ele é o que é. Mas tem questões assim que ele sabe, e que bom que realmente não se teve. Ele não matou a Charlotte, e ele agradece a isso. Mas ele sabe que fez muito mal ao seu amor. É torturante isso. Ele está preso, que bom que está, mas aí de novo vem a convicção do autor do tipo, vamos conseguir um equilíbrio. E o mega spoiler que pode passar desapercebido, todos esses personagens estão mortos. O autor está morto, como o romance é publicado, isso deixa bem claro assim, evidente. A Lolita está morta, ela teve uma filha que nasceu natimorta. A mãe dela morreu durante o romance. Nós temos todas as pessoas que se envolvem com esse personagem, acabam todos sendo afetados por essa doença, esse câncer dele. É como ele simplesmente, o que ele tocasse apodrecesse, fosse um Midas ao contrário. Aqui tem essa parte, tá, gente? Então, se ficou estimulado o suficiente, para em termos de ler que eu vou narrar uma parte do assassinato. Se não, eu já alertei sobre o spoiler. Vamos lá aqui. Decidi inspecionar a pistola. Nosso suor podia ter estragado alguma coisa. E recuperar o fôlego antes de dar início ao principal evento do programa. A fim de preencher a pausa, propus que ele lesse sua própria sentença, na forma poética que eu lhe dera. O termo justiça poética pode ser usado como toda propriedade nesse caso. Entreguei-lhe um papel limpamente datilografado. Isso, disse ele. Excelente ideia. Deixe-me pegar meus óculos de leitura. E tentou levantar-se. Não. Como você quiser. É para eu ler em voz alta? É.
Então eu vou começar. Estou vendo que são versos. Por que você me tirou vantagem de um pecador? Por que você tirou vantagem? Por que você tirou? Por que você tirou vantagem de minha desvantagem? Muito bom, sabia? Muito bom mesmo. Esta é uma cena de alguém apontando uma pistola para você e você tá lendo os versos do seu futuro assassino. Quando eu me encostava nu como Adão perante uma lei federal e suas estrelas pontiagudas. Ah, excelente! Por que você tirou proveito de um pecado, quando eu, indefeso, úmido na muda e vulnerável, esperava pelo melhor, sonhando o matrimônio num estado das montanhas, até com uma ninhada de lolitas? Tem uma parte que ele admite que quer pegar a Lolita, engravidá-la, torcer para ter uma filha, porque ele sabe que ela vai crescer e ele não vai ter mais um estímulo sexual. O negócio dele não são mulheres adultas. Ele quer ter essa Lolita, ela cresce, essa filha dele e ao mesmo tempo neta dele, né? Crescer e aí sim ele ter prazer novamente. E aqui nesses versos ele admite que ele não queria ter apenas uma filha para isso, ele queria ter várias, uma ninhada. Ou seja, aflorou realmente a doidice dele. Essa parte eu não entendi. Por que você tirou vantagem? É muito legal esse personagem aqui, esse oposto, que tem o nome de Claire, tem o nome de mulher. O Humbert, ele toda vez ele vê que esse é a figura como um primo assemelhado dele. E, de novo, o autor coloca um primo. Ele é parente, tem a semelhança, mas ao mesmo tempo não é irmão. Apesar da Claire ser um autor também, os dois têm assim, são cultos, de novo, outro contraponto, mas o Claire acaba não sendo tão doente quanto o nosso personagem narrador. Ele não compreende a questão de ter várias lolitas. Nossa, é um livro assim com muitos méritos, tá, gente? Essa parte eu não entendi. Por que você tirou vantagem de minha essencial inocência interior? Por que me roubou? Um pouco repetitivo, não é? Onde é que eu estava? Por que me roubou minha redenção? Por que roubou a ela numa idade em que os meninos, mesmo brincando, erguem as suas torres? Mesmo brincando, erguem as suas torres. Ou seja, nós temos aqui um quê de erotismo. Aí ele já vai aqui, ó, revelando, ó. Começou a falar sujo, hein? Uma pequena penugenta, ainda usando guirlandas, ainda comendo pipoca ao brilho colorido, onde índios de pele castanha matavam agricultores pagos. Você a roubou de seu protetor de rosto de cera e porque digno, cuspindo em seu olho de pálpebras pesadas, rasgando sua toga fleva, e ao amanhecer, deixando o porco rolar em seu novo desconforto, o horror do amor e de violetas, desespero e remorso, enquanto você fazia em pedaços uma bela boneca e jogava fora a sua cabeça, por causa de tudo que fez, por causa de tudo que não fiz, você precisa morrer. Meu amigo, sem dúvida o seu poema é bom. O melhor que o senhor já escreveu, na minha opinião. Dobrou o papel e devolveu a mim. Perguntei-lhe se tinha alguma coisa séria a declarar antes de morrer. A automática estava novamente pronta para o uso, em sua pessoa. Olhou para ela e emitiu um suspiro fundo. Escuta aqui, camarada, disse ele. Você bebeu e estou passando mal. Vamos adiar essa história toda. Preciso de sossego. Preciso tratar da minha impotência. Estou esperando os amigos agora de tarde. Vamos levar um jogo. Essa farsa com a pistola em punho está ficando desagradável. Somos homens do mundo, em tudo. Sexos, versos brancos, tiro ao alvo. Se você tem contas a acertar comigo, estou pronto a lhe dar a mais completa satisfação. Mesmo com um reencontre, a moda antiga, ou melhor, seria um reencontré. O que acontece? Aqui é muito utilizado o francês, tá? Nós temos várias passagens. É interessante você pegar um Google Tradutor e você ler realmente, para você não perder essa essência, tá? Ele faz uma escolha que não é porque o livro foi publicado na França, e que ele foi nos Estados Unidos. O Nabokov, ele tentou publicar, mas não foi aceito, porque as pessoas viram como uma pornografia.
Lembra que eu disse que o livro ele é vestido como se fosse... Ele tem a força de um clássico, porque é vestido como tal? Imagina a época como fosse publicado. O mendigo tá como mendigo. Ou nu esfacelado. Ninguém ia querer se aproximar. E o que acontece? Ele vai lendo aqui, essa parte vai se atrapalhando. A questão dos tiros, o Claire, ele é um ator, né? Um diretor. Ele acaba morrendo de forma assim, muito tosca. Eu queria que vocês realmente lessem para não estragar a experiência de vocês vendo isso. Tá bom, gente? Eu fico por aqui e até mais. Tentar fazer uns vídeos mais corriqueiros. Fui, pessoal!